Fala galera, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre partícula C. A gente viu que o C pode ser uma partícula passivadora quando está no VTD ou no VTDI. Se eu coloco a partícula C no VTD ou no VTDI, eu formo a voz passiva porque o objeto direto vira sujeito paciente. Agora, se eu coloco a partícula C no VTI, no VI, no VL, no VTI, no VI, no VL, duas coisas podem estar acontecendo. Se eu não sei quem é o sujeito, índice de indeterminação do sujeito. Mas se eu sei quem é o sujeito, parte integrante do verbo. Nós vimos isso. Lembrando que quando o C é parte integrante do verbo, eu tenho um verbo pronominal que se conjuga com os pronomes me, te, se, nos, vos, se. Agora, quando o C pode ser trocado por ele mesmo, a ele mesmo, é um pronome reflexivo. E o verbo, neste caso, está na voz reflexiva. Quando o C indica aquela ação que vai de A para B ao mesmo tempo de B para A, ele é um pronome recíproco. E o verbo se encontra na voz recíproca nesse caso. Lembrando que o C reflexivo e o C recíproco exercem sempre função de objeto, ou de objeto direto ou de objeto indireto. Cuide com isso, tá bom? E o que ficou faltando aí? O C como palavra expletiva ou de realce. Então veja isso aqui, ó. Digo assim, ó. Acabou-se a festa. Acabou-se a festa. Faça uma análise inicial comigo aqui, ó. Sujeito, vá até o verbo, pergunta o que ou quem. O que acabou? A festa. Está aqui o sujeito. Agora coloque na ordem direta. O que é a ordem direta? Sujeito em primeiro, verbo em segundo e resto. Então vamos lá, começando pelo sujeito. A festa acabou. Quem acaba, acaba. Esse verbo precisa de complemento? Não. E verbo que não precisa de complemento é verbo o quê? Intransitivo. Intransitivo. Ok? Bom, agora vamos fazer o seguinte. Olha isso aqui. Tira o C. Em vez de falar assim, ó, acabou-se a festa, diga assim, acabou a festa. A festa acabou. Tira o C. Quando eu retiro este C, vou perguntar, a festa continua sendo o sujeito? A festa acabou? Sim. O verbo continua sendo intransitivo? Sim. O sentido permanece o mesmo? Sim. Veja que tudo fica igual. Este C, ele tem mero caráter estilístico. Ele tem mero caráter estilístico. Ele tem a única função de, olha aqui, realçar a informação, enfatizar a informação. Em vez de dizer, a festa acabou, você fala assim, acabou-se a festa. Veja que este C acaba enfatizando, realçando a informação. Ele tem um caráter poético, estilístico. Então quer dizer que a retirada do C, neste caso, não muda nada. Não muda a classificação sintática das estruturas e não muda o sentido. Se não muda a classificação sintática das estruturas, não há alteração sintática. E se não muda o sentido, não há alteração semântica. Toda vez que falar em semântica, é sentido. Toda vez que falar em sintática, é classificação sintática das estruturas. Aquelas 12 funções que vocês viram. Quer dizer que, então, quando a retirada do C não gera nem alteração sintática e nem alteração semântica, não muda nada, ele tem mero caráter estilístico e vai ser chamado de palavra expletiva ou de realce. Quer mais um exemplo? Só no gogó aqui, não vou nem colocar no quadro. O homem riu-se da própria desgraça. O homem riu-se da própria desgraça. Tire o C. Será que o verbo é rir-se? Não.
Vamos lá. O homem riu. Riu de quê? Da própria desgraça. Você percebe que este ser tem mero caráter poético, tem mero caráter estilístico, ele é uma palavrinha expletiva ou de mero realce. Tá legal? E assim nós finalizamos o estudo teórico da partícula C. É claro que na sequência partiremos a prática, aplicaremos todo esse conteúdo nas questões e aí sim é que a gente vai aprofundar e realmente compreender esse assunto. Eu gostaria então de, neste momento, fazer uma revisão com vocês desde o início das aulas. Estamos preparados? Desde o início, desde o primeiro momento aqui deste curso. Então, respire fundo e venha aqui comigo. Nós vimos que há diferença entre análise sintática e análise morfológica. Bem importante entender isso. Começamos falando de análise sintática e a primeira função foi o sujeito. Nós vimos que um sujeito pode ser simples ou composto, depende do número de núcleos. Ele pode ser determinado ou indeterminado. Me dê um caso de sujeito indeterminado. Terceira pessoa do plural. O outro caso vimos agora, recentemente, que é o índice de indeterminação do sujeito. Ok, todo verbo tem sujeito? Não. Existem os verbos impessoais que não têm sujeito e ficam sempre no singular. Quais são esses verbos impessoais? Verbo haver, nos sentidos de existir, acontecer, tempo decorrido. Verbo fazer, indicando tempo. E verbos que indicam fenômenos da natureza. Esses que são verbos impessoais, que não têm sujeito, ficam sempre no singular. E me conta uma coisa. Verbo impessoal, ele acaba influenciando o comportamento de uma locução verbal? Sim, né? Locução verbal, né? Verbo auxiliar e verbo principal é locução verbal. Está aqui a locução. Se o verbo principal é verbo impessoal, a locução verbal fica no singular, por não ter sujeito. Lembra? É o verbo principal que projeta as suas características para a locução como um todo. Então, se o verbo principal é verbo impessoal, toda a locução fica no singular por não ter sujeito. Mas se o verbo principal é um verbo pessoal, vá buscar o sujeito para fazer a concordância. Lembrou? Beleza. Aí, passamos a falar dos complementos verbais, que se dividem em objeto direto e objeto indireto. Objeto direto é com ou sem preposição? Sem. E objeto indireto? Com. Quais são as preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Tem que decorar? Tem que decorar. Aí nós vimos o seguinte, uma das maneiras de identificar o complemento verbal é colocando o verbo na fórmula do quem. Quem quer, quer alguma coisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Aí você vê se tem ou não tem preposição. A outra é o seguinte, né? Se o verbo precisa de um complemento, ele acaba fazendo uma perguntinha para encontrar esse complemento. Se a pergunta do verbo buscando o complemento for o que ou quem, pode saber que vai ser objeto direto, com ou sem preposição. Sem. Mas se for de que, com que, a que, em que, aí tem preposição na pergunta, vai ter preposição na resposta, objeto indireto. É a grande dica que a gente passou. Aí, na sequência, passamos a classificar os verbos em 5 tipos diferentes. Verbo transitivo direto, que é o VTD. Verbo transitivo indireto, que é o VTI. Verbo transitivo direto e indireto, que é o VTDI. O verbo intransitivo, que é o VI. E o verbo de ligação, que é o VL. Me diga uma coisa. O que é verbo de ligação? É verbo que liga. Liga o quê? O predicativo do sujeito ao sujeito. E o que é predicativo do sujeito? É aquele cara que está fora do sujeito, dando a ele qualidade, estado ou mudança de estado. Lembrando que o verbo de ligação é o cara que precisa do predicativo do sujeito para ser entendido. Aí nós vimos uma lista de possíveis verbos de ligação: ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se, etc. Tá legal?
Então classificamos os verbos em 5 tipos diferentes e aí passamos a falar das vozes verbais. Um verbo pode estar na voz ativa, passiva, reflexiva ou recíproca. Certo? Agora me diga uma coisa. Todo verbo admite voz passiva? Não. Só o verbo que tem objeto direto, ou seja, o VTD e o VTDI. Quando eu mudo da voz ativa para a voz passiva, o que acontece? O objeto direto vira sujeito paciente. E o sujeito agente vira o quê? Agente da passiva. Se a voz ativa tem um verbo, a passiva vai ter 2. Se a voz ativa tem 2 verbos, a passiva vai ter 3. A passiva sempre tem um verbo a mais, porque entra em cena o verbo ser. Lembrou? Agora, esta voz passiva, formada pelo verbo ser, numa locução verbal, é chamada de voz passiva analítica. Mas existe um outro tipo de voz passiva, que é a voz passiva sintética, formada pela partícula se no VTD ou no VTDI. Não é isso? Coloca a partícula C no VTD ou no VTDI, forma-se a voz passiva, porque o objeto direto vira sujeito paciente. Lembrando que se for voz passiva, tem que rolar concordância, singular com singular, plural com plural. Vende-se jornal, vendem-se jornais. Agora, se eu coloco a partícula C no VTI, no VI, no VL, no VTI, no VI, no VL, duas coisas podem estar acontecendo. Se eu não sei quem é o sujeito, pá! Índice de indeterminação do sujeito. Mas se eu sei quem é o sujeito, parte integrante do verbo. E se o C é parte integrante do verbo, o que eu tenho ali? Um verbo pronominal, que se conjuga com os pronomes me, te, se, nos, vos, se. Quando que o se vai ser um pronome reflexivo? Quando pode ser trocado por ele mesmo, a ele mesmo. E eu sei que nesse caso exerce função de objeto. Quando que vai ser pronome recíproco? Quando indica aquela ação que vai de A para B ao mesmo tempo de B para A. E nesse caso vai exercer função de objeto. E quando que a palavra expletiva ou de realce? Quando tem mero caráter estilístico e sua retirada não gera nem alteração sintática e nem alteração semântica. Acabamos de fazer uma revisão de tudo que nós vimos desde o início do nosso curso. Estamos prontos para continuar. Respire fundo e vamos lá. Lá quando nós enumeramos as 12 funções sintáticas, né, que seriam estudadas aqui, nós colocamos predicativo do sujeito, que nós já vimos, e predicativo do objeto, que ainda não vimos. Se nós já estudamos o predicativo do sujeito, seria um bom momento agora falar do predicativo do objeto. Vamos nessa então? Então vamos lá, pessoal. Predicativo do objeto, e com isso a gente mata mais uma função sintática daquelas 12 que foram enumeradas lá no início do nosso curso. Vamos lá então, pessoal. Olha só. Coloca assim, ó. O juiz julgou o réu culpado. O juiz julgou o réu culpado. Sujeito. Vai até o verbo, pergunta o que ou quem. Quem julgou? O juiz. Tudo que não é sujeito é o quê? Predicado. Tudo que não é sujeito é predicado. Agora me diga uma coisa. Olha para o predicado. Tem predicativo do sujeito juiz? Do sujeito juiz? Não, não é o juiz que é culpado. Então esquece predicativo do sujeito que não tem. Vamos ao verbo agora. O juiz julgou. Né? Quem julga, julga alguém. Esse verbo pede complemento. E só pela pergunta que eu fiz, você já sabe que é objeto direto. Quem julga, julga alguém. Com ou sem preposição? Sem. Vamos lá então. Julgou quem? Se ele pede um complemento, não vou dizer mais isso, mas faça a pergunta que vem do verbo. Julgou quem? Ixi. Agora gerou o problema. Julgou quem? O réu ou o réu culpado? Eu sei que esse verbo é um VTD e pede objeto direto.
Quem julga, julga alguém. Mas a pergunta é, qual é o objeto direto? Julgou quem? O réu ou o réu culpado? O objeto vem até aqui ou vem até aqui? E agora? Vamos antes pela semântica. Hein? Será que o juiz falou assim, o réu culpado, vem aqui que eu vou te julgar? Claro que não. Não. Ele julgou um réu. Aí esse réu passou a ser culpado com o julgamento. Não quer dizer que ele julgou um réu que já era culpado, julgou um réu culpado. Não, ele julgou um réu. E esse réu passou a ser culpado com o julgamento. Então, pergunto de novo, o juiz julgou um réu culpado, que já era culpado, ou julgou um réu? Julgou um réu. Então está aqui, julgou quem? O réu. Este é o objeto direto. Só pelo sentido você mata aqui. E o verbo, como nós sabemos, é um VTD, verbo transitivo direto. Agora, olha aqui, ó. Vamos lá. Olha a palavra culpado. Posso afirmar que a palavra culpado está, olha só, fora do objeto direto, se relacionando com ele? Sim. E quem está fora do objeto, se relacionando com ele, vai ser o quê? Predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Certo? Me diga uma coisa, o que é predicativo do sujeito? Não é aquele termo que está fora do sujeito, se relacionando com ele? Qualidade, estado, mudança de estado? Sim. E o que é predicativo do objeto? Aquele cara que está fora do objeto, se relacionando com ele, dando a ele qualidade, estado, mudança de estado. Então vai lá, defina para mim o que é predicativo do sujeito. É aquele cara que está fora do sujeito, se relacionando com ele. E predicativo do objeto, aquele cara que está fora do objeto, se relacionando com ele. Pronto. Tá vendo? Então a palavra fora é fundamental aqui. Por isso que eu falei, o juiz julgou quem? O réu ou o réu culpado? Em outras palavras, o que eu estava querendo dizer? A palavra culpado fica dentro do objeto ou fica fora do objeto? Né? Porque se ela está fora do objeto se relacionando com ele, aí sim vai ser predicativo do objeto. Tá legal? Beleza? Agora olha isso aqui, ó. O juiz julgou o réu confesso. Vamos lá, veja essa diferença aqui. O juiz julgou o réu confesso. Aqui em cima a palavra culpado é predicativo do objeto. E aqui embaixo, será que é? Será que é? A palavra confesso também vai ser predicativo do objeto? Vamos nessa então. Sujeito, quem julgou? O juiz. Está aqui. Predicado, ó. Tudo que não é sujeito é o quê? Predicado. Agora pergunto, tem predicativo do sujeito juiz? Predicativo do sujeito juiz? Não, não é o juiz que é confesso, não é. Então vamos lá. Vai para a análise do verbo. O juiz julgou. Quem julga, julga alguém. Eu sei que o verbo é VTD, pede objeto direto. Vamos buscar então esse objeto. O juiz julgou. Julgou quem? O réu? Ou o réu confesso? E agora? Julgou o réu ou o réu confesso? Veja bem que agora ele julgou um réu que já era confesso. O réu foi lá e confessou. Aí ele disse, ô réu confesso, vem aqui que agora eu vou te julgar. Então veja que agora ele julgou um réu que já era confesso, ele julgou um réu confesso. Então vamos lá, o juiz julgou quem? O réu confesso. Tudo isso aqui vai ser o objeto direto do verbo julgar. Tudo. E o verbo também, claro, vai ser um VTD. Então agora eu pergunto para você. Posso afirmar que a palavra confesso é predicativo do objeto? Não,
Porque ela está dentro do objeto. Porque ela está dentro do objeto. Para ser predicativo do objeto, o cara tem que estar fora do objeto, se relacionando com ele. Se está dentro do objeto, esquece, predicativo do objeto não é. Tá, mas o que é então? Veremos depois, que vai ser, ele é um adjunto adnominal. Mas isso a gente vai ver depois, o que é adjunto adnominal. O que me interessa agora é que você entenda isso. Aqui em cima, por que ele é predicativo do objeto, e aqui por que não é predicativo do objeto. É porque em cima o adjetivo culpado está fora do objeto, se relacionando com ele. Aí exerce a função sintática de predicativo do objeto. E aqui embaixo está dentro, não pode ser predicativo do objeto. Agora, por que ele é um adjunto adnominal? Isso a gente vai ver na sequência. Beleza? Quer mais um exemplo aí? Vamos mais um exemplo? Vamos? Olha aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Só apagar ali. Escreve assim, ó. Pedro encontrou-a nervosa. Eu quero saber a função sintática da palavra nervosa. Vai lá então, ó. Pedro encontrou-a nervosa. Sujeito. Vai lá. Quem encontrou Pedro? Agora, ó, tudo que não é sujeito é o quê? Predicado. Tudo que não é sujeito é predicado. E agora vou perguntar, tem predicativo do sujeito Pedro? Não, não é o Pedro que está nervosa. Predicativo do sujeito Pedro, não. Vamos à análise do verbo, então. Pedro encontrou. Quem encontra, encontra alguém. O verbo é VTD. Pede objeto direto. Então, encontrou quem? Ela. Representada pelo A. Encontrou quem? Ela. Representado pelo A. O que se conclui? Que este A exerce função sintática de objeto direto. E o verbo é um VTD. Agora, olha para mim. Em aula anterior, nós vimos que os pronomes pessoais do caso oblíquo exercem função de objeto. Agora, olha para mim aqui. Quais são os pronomes oblíquos que podem ser tanto objeto direto quanto objeto indireto? Me, te, se, nos, vos, se. Quais são os pronomes oblíquos que só podem ser objeto direto? O, a, os e as. E quais são os pronomes oblíquos que só podem ser objeto indireto? Lhe e lhes. Nós vimos isso. Nós vimos isso. Então aqui o que eu tenho? Pronome pessoal do caso oblíquo a, exercendo função sintática de objeto direto. Lembrou? Sempre importante essa revisãozinha daquilo que já foi dito, esse efeito cíclico aqui do assunto. Então vamos lá. Posso afirmar que a palavra nervosa, olha só, está fora do objeto direto, se relacionando com ele? Encontrou quem? Encontrou ela, representada pelo A. Então eu posso dizer que a palavra nervosa está fora do objeto se relacionando com ele? Sim. E se está fora do objeto se relacionando com ele, vai exercer função sintática de predicativo do objeto. De predicativo do objeto. Tá legal? Essa que é a ideia. Então veja aqui comigo, ó. Daquelas 12 funções sintáticas que nós vimos, tá? Das 12 funções sintáticas. Falamos de sujeito? Sim, é claro que estamos abordando apenas aspectos teóricos. A ideia é ter uma ideia, a ideia é ter uma noção, que a gente tenha uma noção sobre tudo. Então vai lá, falamos de sujeito? Sim. Predicado? Sim, é tudo que não é sujeito. Predicativo do sujeito? Sim. Predicativo do objeto? Sim.
Objeto direto? Sim. Objeto indireto? Sim. Agente da passiva, lá da voz passiva analítica? Sim. Já foram 7 funções. 7 funções. O que está faltando? Adjunto adnominal, adjunto adverbial, complemento nominal, aposto evocativo. E quando fecharmos estas 12 funções, aí nós partiremos já a resolução de exercícios. Esse é o nosso planejamento. Beleza? Então a gente continua no próximo encontro já falando de adjunto adnominal e complemento nominal. Não dá para perder, é bem importante, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, até lá. Tchau, tchau.